Boa noite, pessoal. Como estamos hoje? Eu sou Flávia. Já vi aqui que temos pessoal entrando na live e vou aguardar mais uns minutinhos para a gente conseguir conversar, tá? Hoje a gente vai dar prosseguimento às lives que o CRF Bahia vem apresentando e hoje somos nós da Comissão de Oncologia do CRF que vai fazer essa transmissão com um tema bastante relevante para o momento, né? Então, vou convidar o Caio para poder com a gente nessa noite, a gente fazer as devidas apresentações. Pronto, o Caio já está com a gente. Então, vamos lá. Eu sou Flávia, eu sou farmacêutica em oncologia, sou a presidente da comissão do conselho, sou a representante Bahia da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia. E hoje a gente vai estar com o Caio, vice-presidente da comissão de oncologia, farmacêutico clínico da Clion. E a gente vai conversar hoje sobre os tratamentos oncológicos no contexto do Covid e as recomendações para nós farmacêuticos. Boa noite, Caio. Boa noite, Flávia. Dando retomada a essas atividades da Comissão de Oncologia, sinto-me honrado em estar participando nessa noite para falar um pouco do que é que mudou em relação às atividades farmacêuticas no contexto da pandemia. E para mim é sempre um prazer estar abordando sobre este e outros temas relacionados à oncologia. Ótimo. Então vamos lá. Eu estou vendo que a Elis, que também é da comissão, já entrou. Yasmin. Tem bastante gente conectada. Eu espero que seja bastante proveitoso. Vamos começar, porque só é uma horinha para a gente falar de muita coisa, né, Caio? Isso. É muita Senão o Instagram recomendação. derruba a gente. Exatamente. Então vamos lá. Como todo mundo já sabe, todo mundo está vivendo essa pandemia que o SARS-CoV-2 trouxe para a gente. Estamos num momento bem desafiador, tanto na vida pessoal quanto profissional. Eu tenho uma nenenzinha de 1 ano que está sofrendo com isso, com a mamãe indo trabalhar e tomando todos os cuidados. Caio também está com o nenenzinho, né, Caio? Então, a Isso, gente tá... recém-nascido, 2 meses. Exatamente. Então, estamos num momento de ter todo o cuidado com a gente, profissional, com as nossas famílias e com os nossos pacientes. E então, assim, eu queria, Caio, para a gente começar a falar sobre as nossas adaptações no trabalho para conseguir dar continuidade ao atendimento dos pacientes, não deixando de ter os medicamentos, os materiais, os EPIs para nossa proteção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E Bem, todo boa noite. mundo, só um momentinho, desculpa. Todo mundo aí, quem quiser fazer pergunta, tá? Eu vou estar lendo as perguntas. Então, a qualquer momento, sinta-se à vontade para perguntar. Vamos lá, Caio. Bem, essa pandemia, ela acabou nos trazendo, não só nós farmacêuticos, como toda a sociedade, uma necessidade de readaptação. Por quê? Uma doença nova, o novo coronavírus, e medidas foram necessárias em virtude de tudo que essa pandemia causou. Crise no abastecimento, mudança de rotina na vida das pessoas, pacientes que foram considerados grupos de risco, como, por exemplo, diabéticos, os próprios pacientes oncológicos, pacientes obesos, e toda a população, em geral, acabou precisando se adaptar para que pudesse tornar esse período o menos danoso possível para toda a população mundial. E na oncologia não foi diferente. Por quê? Por conta da dificuldade logística, da necessidade de utilização de EPIs, já que é uma doença que é transmitida principalmente pela via respiratória, contato com os olhos,
tudo isso aí acabou afetando, de certa forma, não só o setor da saúde, como o abastecimento de toda a população mundial como um todo. E nas clínicas e hospitais oncológicos não foi diferente, pois essa corrida atrás dos insumos, dos EPIs, tornou alguns medicamentos, alguns EPIs escassos no mercado e o preço também acabou sendo elevado por conta disso. Aí, com essa pandemia, o que é que aconteceu? Houve uma necessidade de readaptação em relação ao pedido de materiais, pedido de insumos, justamente para que não viesse a faltar numa população crítica, que são os pacientes oncológicos. Aí diversas adaptações foram necessárias, programações para suprir um período maior, tendo em vista a falta de insumos e EPIs, e também o fato de o paciente oncológico ser um paciente imunossuprimido, se não pela doença, talvez também pela questão do tratamento oncológico que causa imunossupressão. Esse paciente, ele acaba sendo um paciente com risco de desenvolver infecções graves, inclusive infecções relacionadas ao novo coronavírus, no caso, a infecção relacionada ao novo coronavírus, que é a doença Covid-19. Aí toda essa estruturação foi necessária para que conseguíssemos não expor os profissionais da saúde e também os pacientes, devido ao fato de serem pacientes polimedicados, com outras comorbidades e a própria imunossupressão, que pode estar relacionada ou à doença ou ao tratamento oncológico. Tudo isso aí gerou uma necessidade de mudança e de adaptação para saber lidar com essa doença de uma forma que o atendimento e a qualidade do serviço não fosse afetada. A gente precisou se adaptar bem. Uma grande polêmica que teve bem no início foi a questão do uso das máscaras, né? A gente, para manipular na oncologia, tem necessidade da máscara, não pode ser a cirúrgica, a gente precisa ter a máscara de preferência com carvão ativado, ficou bem complicado conseguir, a gente não podia parar as manipulações. Então, assim, tu precisou se adaptar de alguma forma em relação às máscaras, estender tempo de uso, descarte continuou sendo diário? As adaptações que nós tivemos nesse sentido foram no que diz respeito à máscara cirúrgica, que é necessária para o atendimento ao paciente. Máscara cirúrgica, face shield. Essas máscaras cirúrgicas, elas acabaram ficando escassas no mercado. E quais foram as estratégias que puderam ser adotadas, até de acordo com as recomendações da OMS? Foram as máscaras de pano, que atualmente são recomendadas, recomendada a máscara tripla. Aí, no momento que nós não atendemos o paciente, nós utilizamos no serviço as máscaras de pano. Já para o atendimento ao paciente, nós passamos a utilizar, como já utilizávamos, a máscara cirúrgica, justamente para que esse EPI, extremamente importante para que a gente consiga controlar essa doença, não ficasse em falta, não só lá na instituição, como outras instituições também. Acredito que estratégias nesse sentido também foram importantes para que a gente conseguisse mitigar a contaminação pelo novo coronavírus. Foi bem isso. Queria cumprimentar o pessoal que está entrando. A Aline, do CRF, boa noite. Tô vendo que Chafique entrou, Val, Tânia, Ale da comissão. Que bom que tá todo mundo aí com a gente. Se quiser fazer pergunta, colocações, tem muita gente que trabalha na área, eu sei que também vai conseguir contribuir com a gente. Então, Caio, vamos continuar aqui. A gente está com um grupo de imunossupressos, nossos pacientes oncológicos. E aí, assim, inclusive, a nossa sociedade, né, a Sobrafo, ela liberou um manual para a gente com todas as recomendações de uso de máscara, como a gente podia se adaptar, e algumas outras recomendações, como, por exemplo, medicamentos orais. A gente conseguiu estender, né, esse tempo de liberação. Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim, são diversas as recomendações da Sobrafo nessa nota técnica
que inclui questões relacionadas a abastecimento, almoxarifado e também ao atendimento clínico do farmacêutico, segmento farmacêutico, dispensação de medicamentos. E nessa nota técnica, ela inclusive fala na possibilidade, não só na nota técnica da Sobrafo, como também tem uma nota da ASCO que faz algumas recomendações. A possibilidade de substituir o tratamento endovenoso pelo tratamento oral, se possível. É claro que a gente aí já tem outras questões relacionadas à adesão ao tratamento, pois o paciente, no caso do tratamento oral, deixa de ser um sujeito passivo e passa a ser um sujeito ativo no tratamento. Aí outras orientações farmacêuticas são importantes para garantir essa adesão ao tratamento oncológico. Também existe a possibilidade de delivery, ou seja, a entrega do medicamento na casa do paciente para evitar que esse paciente se exponha na rua, se exponha numa recepção de uma clínica, de um hospital e, de certa forma, diminua o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Também tivemos a possibilidade, através de algumas fontes pagadoras, de estender a dispensação, ou seja, ao invés de dispensar apenas para um mês, dispensar para 2, 3 meses até. Tudo isso aí foram estratégias que são recomendadas nessa nota técnica da Sobrafo e também que foram adotadas por diversas instituições com esse objetivo de evitar que esse paciente com um risco maior, que é o paciente oncológico, se exponha durante esse período de pandemia. Tivemos também a possibilidade da telemedicina, a telesaúde. E tudo isso aí acabou, de certa forma, evitando a exposição desse paciente. A estratégia de telesaúde, que pode ser através de chamadas de vídeo, através de contato telefônico, ou seja, estratégias que podem ser utilizadas diante de cada particularidade do paciente, no sentido de conseguir manter o atendimento de qualidade a este paciente e evitar, de certa forma, que esse paciente tenha uma exposição maior e, consequentemente, acabe adquirindo, ou seja, se contaminando pelo novo coronavírus. Estão pedindo, Caio, para você falar um pouquinho mais sobre o delivery de medicação oral, os medicamentos orais. Na nota técnica da Sobrafo, o que é que se fala? Apresenta-se essa possibilidade de delivery, mas alguns cuidados também são importantes nesse sentido, pois, no caso de medicamento oral, o risco de derramamento talvez não seja um problema, mas existe também a possibilidade, que é uma recomendação da ASCO, da possibilidade de infusão domiciliar. E aí, nesse caso, a recomendação é que, além da entrega ser realizada, que esse profissional que vai ser responsável pela dispensação, ele tenha os cuidados e seja treinado de uma maneira que o permita saber tomar as medidas de acordo com o que for ocorrer. Por exemplo, caso ocorra algum derramamento, se for um medicamento de uso endovenoso para administração domiciliar, esse paciente, na verdade, esse profissional que vai fazer a entrega, ele tem que ter o cuidado de tomar as condutas necessárias, até porque sabemos que o medicamento oncológico ele é citotóxico, e sendo citotóxico, cuidados devem ser tomados para que acidentes maiores ocorram e acabe expondo não só o profissional responsável pela entrega, como também as pessoas que estiverem no momento do local de um possível acidente com esses medicamentos. Já quando se trata do medicamento oral, como, por exemplo, uma hormonioterapia, esse cuidado especial associado a um possível acidente já não é tão necessário por conta de ser um medicamento com riscos menores do ponto de vista, na verdade, sem o risco de citotoxicidade, quando a gente compara isso com os medicamentos citotóxicos, os antineoplásicos tradicionais. Exato. São adaptações que a gente vai fazendo. E aí, a próxima pergunta já é bem pertinente, que a Aline está perguntando como foi a experiência na oncologia com a questão da validação do receituário médico pela telemedicina. A validação do receituário médico pela telemedicina. No que diz respeito ao papel do farmacêutico nesse sentido, os atendimentos de admissão e de segmento para casos especiais, eles foram feitos baseando-se na ligação ao paciente para evitar que o paciente tenha uma consulta com a farmácia e enfermagem apenas para receber as orientações relacionadas ao tratamento. Mas essa questão da validação do receituário médico associada à telemedicina é uma questão mais relacionada ao médico.
O atendimento farmacêutico, a gente delimita ele em admissão farmacêutica, que é o momento que antecede o tratamento do paciente oncológico, onde nós fornecemos as orientações relacionadas ao tratamento, fazemos o histórico medicamentoso, avaliamos interações medicamentosas. Com a questão da pandemia, nós também passamos a questionar esse paciente a respeito de sintomas relacionados à Covid, para sugerir o isolamento social em caso de necessidade, mas essa questão da validação do receituário médico, eu não tive nenhuma situação nesse sentido, porque é algo inerente à atividade médica e eu não vivi essa experiência. A experiência que eu vivo como farmacêutico durante o período da pandemia é justamente a admissão farmacêutica, dispensação de medicamento oral, segmento farmacêutico, manejo de reações adversas, avaliação de toxicidades, manejo de toxicidades associadas ao tratamento oncológico. E tudo isso aí gerou uma necessidade de mudança durante esse período de pandemia, justamente para que a gente pudesse minimizar o risco do paciente, evitando que esse paciente particular, que é o paciente oncológico, tivesse complicações durante o tratamento associadas à Covid-19. Exato. E a Liliane está perguntando se é uma ferramenta que vai ser fixa para o futuro. Eu acredito que a telemedicina veio para ficar em alguns casos. O que você acha, Caio? Na minha prática profissional, a telemedicina já é uma realidade. Por quê? Porque lá na instituição nós temos um aplicativo que nos permite fazer o atendimento, fazer a teleconsulta, sem a necessidade de uma plataforma externa. Ou seja, com isso a gente garante a integridade e a confidencialidade das informações, pois nós não dependeremos de uma plataforma externa para que a gente possa garantir essas informações relacionadas ao paciente. E, normalmente, esse aplicativo ele tem sido utilizado bastante pela equipe médica, pela nutrição, pela psicologia. A farmácia já chegou a utilizar em alguns momentos, sim, mas, normalmente, pelo fato do farmacêutico estar presente a todo momento por conta da manipulação da quimioterapia e de outras atividades de farmácia clínica inerentes a esse profissional, na maioria dos casos, nós optamos pelo atendimento presencial durante a infusão no paciente, utilizando todas as medidas preconizadas pela OMS. Ou seja, nós utilizamos máscara cirúrgica, nós utilizamos face shield, nós mantemos o distanciamento social com esse paciente, justamente para que a gente consiga manter um contato, claro, com todos os cuidados, mas sem prejudicar o tratamento do paciente. Mas essa possibilidade da telemedicina, pelo menos na minha vivência profissional, ela já é uma realidade que veio para ficar. Tanto veio para ficar que nós já temos, inclusive, esse aplicativo que foi desenvolvido com auxílio da equipe lá da empresa, e já tem demonstrado bons resultados. É claro que a gente tem que selecionar caso a caso. Tem pacientes que é necessário a presença, mas aqueles pacientes que já estão com tratamento bem tolerado, sem que a doença esteja, de certa forma, descontrolada, esse paciente, o médico, ele dosa para verificar se pode manter um atendimento via telemedicina ou se esse paciente é necessário uma presença na instituição para que sejam tomadas as medidas necessárias. Eu acho que é bem isso mesmo, né? A telemedicina chegou para ficar, já era realidade em alguns lugares. A gente, como farmacêutico, também, eu acredito estar usufruindo bastante disso. Uma das perguntas foi em relação à hormonioterapia, se desafogou. Talvez manter essa telemedicina, esse acompanhamento nosso para a hormonioterapia via telemedicina, visto que os pacientes ficam mais estáveis, né? Não tem grandes complicações. E Val tá aí, Val Mariotti, perguntando em relação à evidência do farmacêutico na pandemia. Ele queria saber se nós, farmacêuticos, podíamos ter um papel mais importante na pandemia. Eu, assim, queria trazer para esse contexto da oncologia. Não sei sua experiência, Caio, mas, assim, os farmacêuticos na oncologia, pelo menos comigo, a gente foi bem requisitado para a gente tentar fazer o manejo, tentar adequar as terapias. A gente sabe que saíram algumas recomendações de imunoterápicos, né?
de extensão de dose, aumentou dose, estendendo o tempo de retorno. Então, o que que tu acha sobre isso? O farmacêutico, na oncologia, ele sempre foi um profissional de extrema importância durante todo o tratamento, pois, além das atividades relacionadas ao suprimento, à manipulação, à produção, esse profissional ele também tem que ter uma visão clínica. E uma coisa está atrelada à outra. Por exemplo, durante a pandemia, a ASCO ela recomendou que aqueles pacientes que estejam em tratamento com protocolos de moderado potencial de causar neutropenias graus 3 e 4, eles poderiam receber o estimulador de colônia de granulócitos, o filgrastim, o lipeg-filgrastim, o PEG-filgrastim, e essas recomendações, elas eram apenas obrigatórias para os protocolos com alto potencial de neutropenia graus 3 e 4. Com a pandemia, expandiu-se um pouco o rol de utilização desse medicamento, porque com isso a gente consegue, de certa forma, evitar ou diminuir o risco desse paciente apresentar uma infecção e precisar ir para uma emergência, se expondo ao risco de contaminação pelo novo coronavírus. O farmacêutico tem um papel fundamental nesse sentido, pois, como sendo um profissional de atendimento clínico que acompanha o paciente junto com a enfermagem inclusive até acompanha muito mais do que o próprio farmacêutico, porque é o profissional responsável pela infusão. Esse acompanhamento faz com que o farmacêutico possa identificar riscos e verificar a necessidade, com o médico, juntamente com o médico assistente, para verificar se esse paciente poderia fazer um filgrastim justamente para diminuir o risco. Ou seja, isso é uma atividade clínica do farmacêutico. O farmacêutico poderia conversar, dialogar com o médico para estabelecer estratégias de esquemas de dose densa, como, por exemplo, paclitaxel dose densa, para evitar que o paciente precise ir semanalmente na clínica realizar a infusão. Ele fazendo paclitaxel dose densa, ele faria a cada 3 semanas e, consequentemente, essa exposição semanal seria diminuída. Isso é uma atividade clínica do farmacêutico, pois visa diminuir complicações e diminuir o risco desse paciente. É claro que tudo isso está atrelado também a outros riscos, porque, por exemplo, o paclitaxel dose densa, o paciente ele acaba apresentando um risco maior de desenvolver neuropatia periférica por conta de uma dose maior. Mas tudo isso aí pode ser monitorado durante todo o acompanhamento do paciente e a maior criticidade que a gente tem no momento é justamente diminuir o risco desse paciente contrair o coronavírus. Em uma neuropatia a gente pode avaliar, pode reduzir doses se necessário, a gente pode manejar de outras formas. E o coronavírus, muitas vezes, ele acaba sendo letal para o paciente. Aí o risco-benefício tem que ser avaliado de paciente para paciente. E tudo isso demonstra a importância desse profissional no atendimento. Ou seja, não é somente o médico que detém as informações e o poder a respeito do tratamento do paciente. O farmacêutico, cada vez mais, principalmente na oncologia, ele está inserido nessa atividade clínica e pode contribuir bastante para que o paciente seja tratado da melhor forma possível e consiga manter qualidade de vida durante todo o tratamento. Exatamente. O que eu tenho percebido ao longo desses anos é que o cuidado do paciente deixa um pouco de ser só do médico e ele começa a dividir isso com a gente, farmacêutico. Isso é bem gratificante, porque nós estudamos bastante, buscamos as atualizações, tanto quanto eles, e isso engrandece a gente, né, Caio? Eu sei que a gente da comissão, então, vive buscando estratégias para tentar trazer para todos os farmacêuticos atualizações. Devido a esse contexto da pandemia, a gente precisou dar um tempo, mas continuamos na luta de estudar e trazer esse cuidado para que todos falem a mesma língua, não é isso? E Isso. em relação a tratamento de paciente com Covid-19, não sei se você chegou a ter experiência de tratar paciente de Covid com algum oncológico. Os casos que nós tivemos, quando foram identificados com a doença, o paciente só retornaria a fazer o tratamento oncológico assim que fosse diagnosticado como curado. Durante o tratamento, eu não tive nenhuma experiência nesse sentido.
Entendi. A Eli está perguntando se teve paciente com tratamento oncológico interrompido devido à Covid e se retornou após se recuperar. Já tivemos pacientes que, inclusive, antes de iniciar o tratamento, foram diagnosticados, aí só retornaram após o IgG positivo e com os sintomas já, a maioria deles contornados. É claro que também tem a questão da alteração de olfato e paladar, que muitas vezes demora um pouco para ser recuperado, mas esses pacientes obedeceram todos os critérios para serem considerados curados e ou iniciaram aqueles que não haviam começado ou retomaram para aqueles pacientes que já tinham iniciado o tratamento. Nós já tivemos casos, sim, e conseguiu dar continuidade ao tratamento de maneira tranquila. Fez alguma adaptação farmacoterapêutica ou manteve da mesma forma que antes? Assim, eu não tenho nenhum caso específico, mas também, na minha prática clínica de validação de prescrição médica durante o atendimento de farmacêutico, eu não percebi nenhuma alteração de dose associada ao fato do paciente ter contraído o Covid no passado, recente, e mesmo estando curado, fazer uma dose reduzida por conta de ter sido exposto à doença. Entendi. Eu tive uma experiência de tratar um paciente que ele estava com PCR positivo, mas já tinha pelo menos uns 20 dias do início dos sintomas. E quando a gente recebe, né, a prescrição, era um paciente que estava internado, ele tinha internado para quimioterapia, a gente detectou, fez o teste, o PCR detectou, acabamos atrasando o início do tratamento. 20 dias depois foi feito, repetiu o exame, ainda estava positivo, mas os infectos interpretam que a doença não está mais lá, mas que poderia continuar sendo positivo. E aí vem a gente da farmácia, né, nós farmacêuticos, analisando essa prescrição, vendo que as doses estão full ainda, e a gente se pergunta, libera ou não libera essa quimioterapia? Eu confesso que fiquei bastante receosa, conversei bastante com a hematologista que tinha liberado, e vimos que o paciente ele estava todo direitinho, olhamos hemograma, função renal, função hepática, não tinha nada que não validasse a liberação da quimioterapia desse paciente. Mas é tenso, né? A gente fica tenso durante todo o tratamento, mas graças a Deus não era mieloablativo, foi bem tranquilo assim. Ele passou muito bem nessa quimioterapia, mas dá um certo receio, né? De tratar um paciente. Alguns meios jornalísticos falavam, inclusive, dessa questão do paciente testar positivo durante um período maior do que o que normalmente se espera. Mas aí depois saiu alguma reportagem informando que, na verdade, esse paciente não tinha mais a infecção, mas fragmentos virais podem ter sido os responsáveis pelo paciente testar positivo no RT-PCR. Aí, mas realmente isso gera uma apreensão do profissional com medo de estar liberando uma quimioterapia para um paciente que talvez ainda esteja doente. E isso realmente gera uma apreensão, mas com o tempo, com o conhecimento a cada dia que passa a respeito da doença, a respeito do vírus, essas dúvidas vão sendo sanadas e todos os profissionais de saúde vão passando a ter mais confiança naquilo que estão tomando como decisão em relação ao novo coronavírus. Exatamente. A Liliane está perguntando por que o paciente de Covid não pode continuar fazendo tratamento oncológico. Qual o risco que esse paciente corre? O paciente com a Covid-19, ele é um paciente, como a gente já havia abordado inicialmente, é um paciente que pode apresentar imunossupressão pela doença ou pelo tratamento oncológico, que é um tratamento mielotóxico. E quando o paciente apresenta imunossupressão, o risco de se desenvolver infecções graves, inclusive a Covid-19 de forma mais grave, acaba tornando esse paciente um grupo de risco. E aí, por conta disso, que na vigência da doença, esse paciente
deve interromper o tratamento temporariamente, não só por conta da doença, mas também por conta da exposição a outras pessoas que estão no cuidado desse paciente. Aí, uma vez recuperado, com os parâmetros laboratoriais dentro do que é recomendado para a continuidade de quimioterapia, e aí, confirmada a cura desse paciente, esse paciente pode dar continuidade ao tratamento oncológico. Isso aí. Oi, José Fernando, responsável pelas comissões do CRF, tá aí, tá perguntando quando se fala em aumento do protagonismo do farmacêutico para o momento da pandemia. Ele questiona se essas ações clínicas aconteciam antes, com esse padrão de requisição, ou a pandemia aumentou a demanda? A pandemia, na verdade, reforçou algumas condutas que a gente já tinha. É claro que situações novas vieram. No passado, nós não utilizávamos máscaras para atender um paciente oncológico. A pandemia tornou necessária a utilização de máscaras. Até durante a pandemia, máscara, no início, era apenas recomendada para pessoas sintomáticas. Pessoas sem sintomas, por conta até da escassez de EPIs, não deveriam, ou seja, não precisariam utilizar. Mas essa criticidade do processo de validação, do processo do cuidado ao paciente, pelo menos no que diz respeito ao farmacêutico em oncologia, isso sempre foi uma realidade. Esse farmacêutico é um profissional que, em virtude do tratamento oncológico ser através da utilização de medicamentos com estreito índice terapêutico, esse profissional ele lidar com toxicidades associadas ao tratamento rotineiramente. E por conta disso, todo cuidado deve ser tomado visando garantir a qualidade de vida do paciente durante todo o tratamento. Ou seja, é claro que a pandemia trouxe situações novas para a nossa prática, mas a profissão farmacêutica na oncologia, ela já vinha adotando medidas de atendimento clínico, que é uma realidade que hoje a gente pode observar não somente no meio hospitalar, como também em drogarias, já tem passado a ter o atendimento clínico. A visão do farmacêutico ela tem mudado bastante, e o farmacêutico que fica focado apenas na função burocrática, na função de abastecimento, na função da gestão, ele acaba se desatualizando em relação ao medicamento, que é a ferramenta principal de tratamento de trabalho do farmacêutico. A gente mudou bastante nossa rotina, como a gente mudou a nossa vida. E, ao mesmo tempo, eu percebo, eu não sei se você tem essa impressão, que até os pacientes, eles demandam mais da gente. Hoje eu não fico dentro da farmácia. Eu fico no posto de enfermagem, então eu tenho um contato o tempo todo com os pacientes. E eles mesmos chegam para mim para perguntar sobre o tratamento, tirar dúvidas. Eu notei que eu estou sendo convocada até mais do que antes para tirar essas dúvidas, para saber. Eu acredito que os pacientes estão tomando mais posse do seu tratamento e entendendo, né, que vão ter uma neutropenia. Eles têm aquele cuidado, olha, eu sei que eu não vou poder sair de casa, mas será se eu usar uma máscara assim? Será se eles fazem os questionamentos deles, né? Pelo menos para mim, eu acredito que aumentou muito essa demanda em relação ao paciente, desse contato. Para você, teve alguma mudança? Manteve o mesmo? Essa mudança ela é perceptível, até porque cada vez mais, como você mesmo falou, os pacientes estão apropriados a respeito da doença. Os pacientes cada vez mais procuram se informar. E essa informação, ela vem desde antes de iniciar o tratamento oncológico nas instituições, pois o profissional farmacêutico, o profissional enfermeiro, a psicologia, a nutrição, a fisioterapia, a equipe médica, procuram orientar o paciente não somente em relação à doença, como também em relação ao tratamento, às toxicidades do tratamento, e isso, de certa forma, deixa o paciente munido de informações que o permite conhecer cada vez mais em relação à sua doença e ao seu tratamento. A chegada da pandemia, os pacientes sabem que, por serem pacientes oncológicos, o risco de desenvolver infecções graves
é maior. Isso, antes da pandemia, o paciente já sabia, principalmente nas instituições que realizam atendimento farmacêutico clínico, o atendimento com a equipe de enfermagem, o atendimento com toda a equipe multidisciplinar. Ou seja, essas orientações já eram de posse do paciente pelo fato de nós orientarmos esse paciente em relação à higienização dos alimentos, a evitar alimentos crus, a higienizar as mãos sempre que tocar numa superfície de contato coletivo, higienizar as mãos antes das refeições, tudo por conta dessa diminuição ou possível diminuição da imunidade. E uma vez munido dessas informações, com a chegada da pandemia, esse paciente ele sabe que se ele estava sujeito a infecções antes da pandemia, um novo vírus vai ter que fazer com que ele mantenha aqueles cuidados, até de forma mais reforçada por conta da transmissibilidade do novo coronavírus, que é maior do que outras infecções respiratórias, é um vírus que se propaga muito rápido. Aí esse paciente ele fica apreensivo. Por conta dessa apreensão, ele busca informação. E ele vai buscar essa informação com um profissional qualificado, que é um profissional farmacêutico, que é uma enfermagem, um enfermeiro, que é um médico, justamente para que ele possa ter o cuidado necessário para minimizar o máximo possível o risco de uma infecção, no caso, pelo coronavírus, durante esse período. Exato. Gente, eu tô meio perdida no horário, hein? Porque 8 horas o Instagram derruba a gente, então, se por um acaso eu estiver me prolongando aqui com o Caio, que o bate-papo tá bom, né? Vocês falam com a gente aí. Mas a Val tá perguntando sobre automedicação. Se a gente observou isso com a pandemia. Qual foi a sua experiência? Minha experiência não mudou muita coisa, mas o que a gente percebe no dia a dia, como profissional, não dentro da instituição, mas eu digo fora, ao conversar com amigos, com pessoas conhecidas, é que a automedicação aumentou de forma considerável, com o uso da cloroquina, hidroxicloroquina, com o uso da ivermectina, com o uso de outros medicamentos que não têm demonstrado até o momento uma eficácia terapêutica para diminuir mortalidade com o novo coronavírus. A única evidência, pelo menos, que nós temos até o momento é que a dexametasona tem sido interessante para aqueles pacientes com coronavírus que precisaram de suporte ventilatório. Mas nenhum outro medicamento até o momento a gente tem essa informação. Mas o medo de contrair a doença, a apreensão em relação à pandemia, realmente pode fazer com que esse paciente ele se utilize desses meios que ainda não foram confirmadas a eficácia. Na verdade, a gente tem estudos que não demonstram essa eficácia, mas essa apreensão e essa necessidade de se prevenir contra esse novo coronavírus realmente tende a fazer com que pessoas procurem medicamentos de forma equivocada, por acreditarem que vão ter uma resposta na prevenção do novo coronavírus. Eu entendo que o controle virá apenas com a vacina. É claro que uma substância nova ou até uma substância de nosso uso rotineiro pode vir a ser um tratamento eficaz no futuro. Mas, a princípio, o que a gente tem mais próximo é a vacina. E é claro que essa vacina a gente não vai ter de imediato. No primeiro semestre do próximo ano. Exatamente. A Eli está falando aqui que nossos familiares se automedicam. E é complicado, né? Nossos familiares realmente se automedicam. Meus pais, gente, eu converso tanto com eles, por favor, não saiam comprando os medicamentos, porque alguém falou que, eu usei, é bom. E especialmente para os pacientes oncológicos, eu converso bastante com eles. Se resolverem, se precisarem, qualquer novo medicamento, se de repente passarem por um médico e eles colocarem qualquer nova terapia, conversa com a gente, conversa com os farmacêuticos da instituição, para a gente poder fazer, né, as interações medicamentosas, fazer os ajustes de horários, justamente para não ter interação e não prejudicar o tratamento, né? É complicado. E nossa educação com o nosso paciente é justamente nesse sentido. Nós fazemos a reconciliação medicamentosa antes de iniciar o tratamento
após uma alta de uma internação hospitalar, e os pacientes eles são orientados a informarem a equipe, principalmente a enfermagem, a informarem se foi acrescido ou retirado algum medicamento de sua terapia, pois uma vez tendo alguma alteração na lista de medicamentos que esse paciente faz uso, o farmacêutico ele vai até o paciente para confirmar esses medicamentos e avaliar a possibilidade de interações medicamentosas nas plataformas de avaliação de interações que nós utilizamos lá na clínica. Ou seja, esse acompanhamento de interações, sejam elas associadas ao próprio tratamento ou aquelas associadas a uma possível automedicação, a gente faz a todo momento, pois o objetivo justamente é aquele cuidado centrado no paciente. Exatamente, Val, tá lembrando bem aqui que aumentou o consumo de fitoterápico e polivitamínicos, né? A gente vê, pelo menos, eu até participei de um estudo com própolis, a gente viu recomendação de zinco, vitamina C, o pessoal Vitamina D também. Vitamina D, exato. E assim, a gente não pode esquecer que eles também interagem com os medicamentos, né? Isso. Então... Por exemplo, medicamentos antiácidos com alumínio, com outros metais, podem interagir com a capecitabina, que é um medicamento bastante utilizado para o tratamento de câncer de mama, para o tratamento de câncer coloretal. Ou seja, muitas vezes até um alimento, a gente sabe, o grapefruit, que é a toranja, a erva de São João, são responsáveis também por causar interações medicamentosas e muitas vezes o paciente imagina que o natural é inócuo. E isso não é uma verdade. Pensa que um chá não vai fazer mal, mas um chá que estimula o metabolismo, ele também pode estimular o metabolismo de uma célula maligna se proliferar. Na dúvida, como a gente tem uma certa dificuldade de encontrar essas informações de interação de fitoterápicos com antineoplásicos, não que não exista, a gente sabe que existe a possibilidade de interações, a exemplo da erva de São João, mas é preciso cautela, porque quando a gente joga na base de dados, muitas vezes não dá interação, mas um chá verde, um chá que estimule o metabolismo, ele pode ser responsável por aumentar o metabolismo de uma célula maligna e, consequentemente, de certa forma, aumentar o risco desse paciente vir a progredir. Aí a gente tem todo o cuidado, não somente em relação ao uso de medicamentos, como também a utilização de chás pelos pacientes, pois eles têm a crença, a ideia de que pelo fato de ser natural não vai causar mal. E nós sabemos que na prática não é assim que funciona. Se o natural fosse inócuo, não teriam efeitos maléficos associados a alguns tipos de tratamento fitoterápico. É bem assim mesmo. Eu, particularmente, não gosto nem da toranja, nem da erva de São João. Porque quando você vai para a interação medicamentosa, para mim, eles interagem com praticamente tudo. Então, assim... Erva de São João e irinotecano, por exemplo, pode diminuir a eficácia terapêutica do tratamento. Exato. E aí, diminuir a eficácia terapêutica de um tratamento que o paciente quer se curar, e o fato dele utilizar essa erva pode fazer com que a doença venha a progredir. Ou seja, a gente tem cada vez mais certeza e documentação na literatura de que o natural não é inócuo. Não mesmo. Tem mais pergunta, Caio. O pessoal está super animado. Felipe está perguntando sobre a aprovação da Anvisa de farmácias e drogarias realizarem testes de Covid-19. Assim, no caso, seriam farmácias comerciais, comunitárias, né? E aí já foge um pouquinho do nosso contexto na oncologia. Tu quer comentar sobre isso, Caio? Eu já cheguei, inclusive, a comentar isso com outros farmacêuticos, amigos meus, e eu entendo que seja interessante, pois a gente conseguirá testar mais sem depender dos órgãos públicos. No entanto, a gente tem que ver como é que essa informação vai ser notificada, para que esses casos não se percam da contabilidade real de contaminados que foram testados. Aí minha preocupação é nesse sentido, porque quando a coisa é direcionada ao SUS ou a outras empresas de diagnóstico que a gente já sabe que são responsáveis por notificar os órgãos estaduais, municipais e federais, a gente tem uma contabilidade mais próxima da realidade quando a gente avalia os testados.
Mas essas drogarias todas que a gente tem na cidade, eu sei que nem todas elas vão ter interesse em fazer esses testes. Mas como é que vai ser essa notificação de um caso positivo para os órgãos que vão fazer a contabilidade? Porque de nada adianta testar e não quantificar, até para saber se a gente já está com imunidade de rebanho ou não. Testar e esse resultado não ir para os setores responsáveis pela contabilidade, acaba gerando uma subnotificação e uma sensação de que uma quantidade mais baixa de pessoas está sendo contaminada. Exato, a gente fica bem preocupado, né? Mas ainda bem que o CRF se preocupa com isso e no site já tem nota técnica sobre esse assunto. E se alguém tiver dúvida ainda, pode entrar em contato com regulatórios@crf-ba.org.br. A Aline do regulatório está aqui acompanhando e dando as dicas para a gente. Vamos lá, Caio. Em relação aos pacientes, qual foi seu sentimento assim? Eles abandonaram o tratamento, deram tempo no tratamento? Você acha que eles ficaram mais faltosos, com medo de uma possível contaminação? Ou a vida se manteve normal, todo mundo continuou tratando? Mas em relação mesmo ao sentimento dos pacientes. É perceptível para aqueles pacientes que estão fazendo tratamento com hormonioterapia. Porque não é necessário consulta mensalmente, não é necessário consulta a cada ida para a dispensação do medicamento. Aí o que é que a gente observa? O número de portadores que vão pegar o medicamento para esse paciente tem aumentado. Por quê? Normalmente um paciente que faz hormonioterapia, por exemplo, para o câncer de mama, é um paciente próximo aos 60 anos ou acima dos 60 anos, e a exposição desse paciente pelo fato de ser idoso, de se enquadrar no grupo de risco, acaba sendo um fator de risco. A telemedicina veio com esse objetivo de abraçar esse paciente que precisa de uma consulta antes de liberar a hormonioterapia, mas normalmente a hormonioterapia ela é liberada para 6 meses. Aí, liberada para 6 meses não. O médico libera o tratamento para 6 meses, ou seja, o paciente normalmente só retorna em consulta a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, dependendo do caso. E tudo isso aí proporciona a esse paciente a possibilidade de, ao invés de comparecer para a retirada do seu medicamento, encaminhar um portador, encaminhar um motoboy para fazer essa retirada. Aí, nesse sentido, a gente observa uma diminuição da ida do paciente à clínica, mas esse paciente ele não ficou sem tratamento. Já os pacientes que fazem tratamento antineoplásico, ou seja, quimioterapia propriamente dita, nós não observamos, durante esse período, esse paciente deixar de ir por conta da pandemia. Mas o que a gente deve levar em consideração é que aqueles pacientes que poderiam ter sido diagnosticados, mas não foram para uma consulta por conta da pandemia, isso pode fazer com que esse paciente, quando retornar para o acompanhamento, para o diagnóstico, ele pode chegar numa fase mais grave da doença e a chance de cura poderá ser diminuída em virtude desse paciente não ter procurado atendimento médico durante o período da pandemia. Aí, para casos novos, a gente pode observar, talvez a médio e longo prazo, um número maior de pacientes com casos mais graves de câncer. Mas a curto prazo, a gente ainda, pelo menos na minha prática, eu não tenho observado essa situação. É exatamente isso. O que eu observei, assim, muitos serviços, por exemplo, de endoscopia e colonoscopia, eles diminuíram bastante os atendimentos. E eles acabam diagnosticando, né, os gastro, acabam diagnosticando bastante cólon, enfim, os gastrointestinais. Então, essa demanda de admissões diminuiu bastante. Centro cirúrgico e cirurgiões oncológicos, eu percebi que cirurgias eletivas estavam segurando bastante, só estava realizando mesmo de urgência. Então, assim, por um grande período, a gente não teve esse início de tratamento, não teve essa detecção. E realmente, acho que o que a gente vai esperar agora são pacientes mais graves, com um grau mais avançado, e isso vai ser um desafio para a gente, como farmacêutico, fazer a clínica desses pacientes. Não é isso? Esperamos que não chegue nesse ponto, mas é natural
como a gente já conhece a cinética de desenvolvimento do câncer, que se esse paciente demora, quando ele chegar para ser admitido, esse diagnóstico tardio realmente poderá ser responsável por trazer esse paciente numa condição mais grave para nós. Mas isso aí somente o tempo vai demonstrar. A gente ainda não tem, pelo menos eu ainda não tenho esse feedback para passar para vocês. Mas realmente o número de admissões pode ser diminuído? Pode, pois os pacientes não estão indo para o diagnóstico. Mas aqueles pacientes que já vêm em tratamento, a tendência é que nós não venhamos a observar. A gente não observou o fato de o paciente abandonar ou atrasar o tratamento por conta própria em virtude da pandemia. Pois a gente tem que avaliar, nesse caso, o risco-benefício. E na nota técnica da Sobrafo fala a respeito disso. A ASCO também comenta a respeito disso, que o paciente ele não deve, sob hipótese nenhuma, abandonar ou atrasar o seu tratamento por conta própria. Já aqueles pacientes que estão em tratamento antineoplásico e o médico percebe uma resposta muito boa e existe a possibilidade, por exemplo, de substituição por uma hormonioterapia, aí fica a critério médico. E tudo isso aí vai ser avaliado caso a caso, de acordo com o prognóstico do paciente. O médico entendendo que pode suspender o tratamento por um período e depois dar uma retomada, ele vai tomar essa conduta. Mas nada disso deve ser por conta própria do paciente, pois ele pode pôr em risco a sua saúde em relação ao tratamento oncológico. E vamos falar um pouquinho da sensação do momento, os inibidores de checkpoint. A gente teve algumas drogas mudando, né? Mudando dose, mudando tempo de tratamento. Fala um pouquinho o que são esses inibidores de checkpoint e algumas mudanças que aconteceram, Caio. Os inibidores de checkpoint imunológico, eles já vêm desde 2011, com a chegada do ipilimumab, ele já vem demonstrado um potencial de crescimento, tanto que a cada dia que passa a gente tem novas indicações de tratamento com esses medicamentos. E esses tratamentos, eles visam estimular o sistema imune para que o sistema imunológico do indivíduo destrua o tumor. No entanto, nós sabemos que os casos de complicações relacionados ao COVID são justamente em virtude de uma resposta imunológica muito alta. Ou seja, se eu utilizo um medicamento que vai estimular o sistema imune, uma vez esse paciente sendo contaminado pelo novo coronavírus, existe uma chance maior, um risco maior desse paciente vir a complicar. Foi feito um estudo de coorte em Nova York, onde observou-se que aqueles pacientes com coronavírus que descobriram que estava com coronavírus durante o tratamento com imunoterapia, aumentou consideravelmente a incidência de hospitalizações desses pacientes. E isso é algo que a gente consegue compreender, pois se a doença, na fase grave, ela tem essa questão relacionada a uma super resposta do sistema imunológico, no momento que eu utilizo um medicamento que vai estimular o sistema imune, realmente é de se entender essa possibilidade de uma maior taxa de hospitalização desses pacientes COVID em imunoterapia quando comparados com aqueles pacientes apenas COVID. Mas a gente ainda não tem dados relacionados à mortalidade. Mas o que a gente pode entender é que realmente esses tratamentos, eles, no caso do paciente estar realizando o tratamento e ter sido contaminado pelo coronavírus, esse risco de hospitalização ele é maior. E aí o que é que a gente tem como estratégia? Alguns desses inibidores de checkpoints, eles já tiveram sua posologia estendida. A exemplo do nivolumab, o nivolumab ele era feito a cada 15 dias, hoje ele pode ser feito a cada 28 dias. Já o pembrolizumab, que era feito a cada 21 dias, hoje existe também a possibilidade de se fazer a cada 42 dias. E esse espaçamento nas doses possibilita que esse paciente não vá à clínica com a maior frequência e, consequentemente, ele acaba não se expondo e diminuindo o risco de contaminação. São essas as recomendações que a gente tem da ASCO em relação à imunoterapia. E são plausíveis diante do que a gente tem de conhecimento a respeito da doença até o momento. Muito legal. A Carolina está dizendo que Caio é top.
Concordo, preciso concordar. Caio realmente é um farmacêutico diferenciado. E ainda nesse contexto de novas terapias, Caio, existiam alguns estudos falando sobre o uso do tocilizumab para os pacientes com Covid. Tocilizumab, um anticorpo. Você podia conversar um pouquinho sobre isso? O que eu tenho de conhecimento a respeito do uso do tocilizumab, não só o tocilizumab, como outros medicamentos que são utilizados na reumatologia. A reumatologia, ela trata doenças autoimunes. E o tratamento de doenças autoimunes é com a utilização de medicamentos que tenham um caráter imunossupressor. Aí esperava-se que nós conseguíssemos tratar pacientes utilizando imunossupressores, a respeito da atividade da cloroquina, hidroxicloroquina, a respeito do próprio tocilizumab, ou talvez até outros medicamentos da reumato que têm essa função imunossupressora. Mas até o momento o que se sabe é que não foi demonstrada nenhuma evidência de melhora significativa, ou seja, de resposta positiva para os pacientes, não só com tocilizumab, como também com a cloroquina e a hidroxicloroquina. Ou seja, no momento, o único medicamento que a gente conhece, pelo menos o que eu tenho de informação até o momento, é a dexametasona para casos de pacientes com Covid que precisam de suporte ventilatório. Fora isso, pelo menos não é do meu conhecimento nenhuma outra evidência de medicamentos que possam ser utilizados com o objetivo de tratar ou até mesmo prevenir o novo coronavírus. É, exatamente isso. E a gente precisa ser bem criterioso, né? E falando ainda desses medicamentos, não para tratamento do Covid, mas dos oncológicos, você acha que vai mudar o nosso perfil de farmacovigilância mais para frente? Você acha que a gente vai precisar estar atento ou notificar algo em relação aos medicamentos que são usados nos pacientes com Covid? A gente vai conseguir fazer diferenciação se foi, sei lá, de repente o paciente estava com Covid, a gente não tinha esse conhecimento e ele fez uso de algum quimioterápico ou qualquer outro antineoplásico. Você acha que a gente precisa ter mais algum critério na farmacovigilância? Sim, porque até em relação à própria doença, a alteração de paladar, a alteração é algo perceptível com tratamento oncológico. Hoje a gente vai precisar diferenciar se essa alteração de paladar está associada ao tratamento ou à doença que o paciente possa ter contraído em algum momento durante esse período de pandemia. E até a própria utilização de outros medicamentos nos vai trazer novas interações medicamentosas, como, por exemplo, ivermectina associada com um tratamento oncológico, ou a cloroquina utilizada de forma, não só a ivermectina, como a cloroquina, a hidroxicloroquina, de maneira sem nenhuma evidência até o momento. Tudo isso aí pode culminar com algumas interações que pode trazer ao paciente alguma reação adversa, grau 3 ou 4, ou reações adversas não descritas em bula em virtude da interação, e isso fazer com que o farmacêutico passe a ter um olhar mais diferenciado durante essa pandemia e também até após, devido a essa associação de medicamentos que talvez no passado a gente não tivesse observado tanto. A ivermectina, ela nunca foi tão vendida como tem sido vendida atualmente, ou seja, os dados que a gente tinha de toxicidade era para uma população limitada. A cloroquina, pacientes com lúpus, mas quando isso aí acaba expandindo para a população de forma geral, outras reações podem ocorrer. Isso a gente percebe nos estudos clínicos quando o medicamento vai para a etapa de comercialização. A gente observou isso com os coxibes, anti-inflamatórios que vieram com aquela ideia de que seriam os anti-inflamatórios ideais pelo fato de não causarem toxicidades gastrointestinais. Nos testes clínicos, nada foi evidenciado em relação a eventos cardiovasculares, mas quando isso passou para uma população maior, esse risco foi observado, tanto que hoje esses medicamentos são controlados. Talvez a gente consiga perceber uma nova reação adversa ou uma incidência maior de reações adversas desses medicamentos em virtude de uma maior utilização pela população em geral. A talidomida também é um exemplo que pode ser mencionado, e tudo isso aí, com ampliação do uso, a gente passa a conhecer mais a respeito do medicamento e do que ele pode causar.
Exatamente. O Henrique está dizendo que a palestra tá top, tá fazendo a pós em oncologia. Que legal, Henrique. Eu acho muito maneiro quando eu vejo que os colegas estão se interessando pela oncologia. Eu me lembro que quando eu fiz farmácia, a gente nem ouvia falar em oncologia. Isso tem alguns aninhos atrás, 12 aninhos atrás, quando eu me formei. A gente falava muito pouco em oncologia e hoje a gente percebe profissionais como o Caio aí dando show, falando com tanta propriedade. E isso traz em relação à mudança, né, que a gente teve do farmacêutico. Essa parte clínica é encantadora, o farmacêutico clínico, estudando cada vez mais e sabendo debater. Então, assim, Henrique, que legal, parabéns. Quem mais estiver estudando, poxa, eu fico muito feliz. Felipe Magalhães está pedindo para falar, falando de novas terapias em oncologia, qual a opinião sobre a efetividade e segurança de uma terapia com nanorobôs contra o câncer? Ele está perguntando se está um pouco futurista. Tá bem futurista mesmo. Assim, eu não tenho nenhuma experiência a respeito. Você tem alguma experiência? Não tenho, não conheço. Felipe, se você puder falar um pouquinho mais, realmente, o que eu consigo agora, falar um pouquinho sobre o Carticel, uma terapia que está chegando, foi recentemente aprovada nos Estados Unidos pelo FDA para linfoma. Carticel, para mim, é o que tem de mais novo, né, Caio? Tô errada? Isso. Realmente é a novidade do momento, pois é utilizado, na verdade, são utilizados as células de defesa do próprio paciente, são potencializadas para que ela ataque a doença de uma forma mais efetiva. Realmente, ainda não tenho experiência com Carticel, você já está tendo uma certa experiência agora no momento, e é o que eu vejo de mais inovador até o momento na oncologia. Não que não existam outras inovações, mas, assim, no nosso contexto de atuação, é o que eu vejo como maior inovação até o momento. Exato. Eu acho que, pelo menos por enquanto, tá começando, a Cartel tá chegando agora para a gente, né? A pesquisa clínica no Brasil foi liberado acho que não chegou a fazer um mês ainda. Então, a gente está aprendendo aos pouquinhos e Salvador é um dos centros que está participando dessa pesquisa. Então, a gente está saindo na frente. Espero ter boas experiências para depois dividir com todos os colegas. Em relação, não só ao tratamento oncológico, Caio, em relação ao tratamento medicamentoso, em relação a cirurgias oncológicas, o que você acha? Como é que estão os pacientes nesse momento, nesse contexto de cirurgia oncológica? O que você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Não é minha vivência a questão da cirurgia oncológica, pois eu trabalho numa clínica onde o atendimento é ambulatorial. Mas o que é que a gente observa? Foi aquilo que você já havia falado. As cirurgias eletivas, elas foram canceladas e apenas as cirurgias realmente necessárias passaram a ocorrer durante o período. É claro que quando a gente fala em cirurgias eletivas, a implantação de um portocate, em alguns momentos, pode gerar um atraso nesse implante devido à dificuldade do paciente conseguir realizar esse procedimento. Aí o que é que eu pude observar? Alguns pacientes que deveriam já iniciar o tratamento com portocate, com catéter central, demoraram, sei lá, chegaram a instalar esse catéter no segundo ou terceiro ciclo de um tratamento, e tudo isso aí também acaba aumentando o risco, por exemplo, de um extravasamento com a droga vesicante, aumentando o risco de uma flebite. Aí, assim, o que eu tenho para falar em relação a esse tipo de cirurgia, já que a implantação de um catéter é um procedimento cirúrgico, é justamente isso. Alguns pacientes, no início da pandemia, tiveram dificuldades para fazer esse procedimento, e isso aí, de certa forma, acaba aumentando o risco de um extravasamento, como eu já havia mencionado, e de uma flebite também associada ao tratamento oncológico. Drogas irritantes e vesicantes acabam tendo um papel de causar algumas toxicidades durante o tratamento, e esse cuidado teve que ser reforçado. A enfermagem precisou acompanhar
já vem acompanhando de perto, mas precisou ter uma atenção particular para esses pacientes em uso de drogas vesicantes, fazendo o tratamento por via periférica. Gente, tá chegando a hora, daqui a pouco a gente cai. Eu queria agradecer todo mundo que participou. Caio, obrigado por dividir seu conhecimento com a gente. CRF, obrigado por abrir essa porta para a gente, permitir que a gente converse com os colegas. Eu acho que a experiência foi muito legal. Espero ter outras oportunidades. E queria dar boa noite a todo mundo, pedir que todos continuem seguros. A pandemia ainda está acontecendo. Vamos continuar usando máscara, tomando todos os cuidados. Então é isso. Caio, palavras finais. Mais uma vez eu gostaria de agradecer pela participação, agradecer pelo convite, agradecer por fazer parte desta comissão, graças ao convite que eu recebi de você no ano passado. E assim mesmo já sendo um tema que a gente já vem batendo desde março, que é essa pandemia, é muito importante a gente discutir, porque estudantes estão aqui presentes, profissionais que querem adentrar na área da oncologia estão presentes, alguns profissionais que estão na área, mas não tiveram essa informação, puderam agregar um pouco para a sua prática clínica e entender que o farmacêutico é um profissional de extrema relevância nesse sentido. É um profissional que tem que estar dialogando o tempo todo com o médico para fazer os devidos ajustes baseados na literatura para viabilizar um tratamento mais seguro ao paciente. E todas essas informações, através da nota técnica da Sobrafo, das divulgações da ASCO, elas são de extrema relevância para que a gente possa proporcionar a esse paciente um cuidado que vise manter qualidade de vida e diminuir riscos, principalmente durante esse momento de pandemia. Exatamente. Pessoal, eu sei que ainda tem algumas perguntas, mas a gente não vai conseguir responder. Estejam à vontade para seguir a mim e a Caio no Instagram. Se quiserem mandar pergunta por direct, a gente vai responder no direct do CRF também. Podem mandar as perguntas, que as perguntas são passadas para a Comissão de Oncologia e dentro das possibilidades a gente vai respondendo a cada um. Então, muito obrigado. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus e até a próxima live. Tchauzinho. Uma boa noite. Tchau.